Dentro de instantes, o podcast Rose Arraso com você pode. Fique ligado e descubra tudo o que preparamos para você. Oferecimento: Flávio's Pizzaria e Restaurante. Descubra o sabor irresistível na Flávio's Pizzaria e Restaurante. Aproveite nosso rodízio de pizzas de terça a domingo, agora com uma novidade deliciosa: esfirras inclusas no rodízio e disponíveis para delivery. Desfrute de chopp, refrigerantes e suco à vontade. Buffet livre e sorvete grátis enquanto saboreia nossas delícias. Estamos abertos para o almoço todos os dias na Avenida Pedro Tax, 481, Zona 7. Para mais informações, ligue para 44 30 29 77 88. Venha se deliciar com a gente. Buscando móveis únicos para a sua casa? Conheça a nossa linha de móveis artesanais com estrutura em alumínio e revestimentos em fibra sintética, corda náutica e tricô náutico, feitos à mão com materiais de primeira linha e por uma equipe de profissionais com mais de 20 anos de experiência. E o melhor de tudo, personalizamos de acordo com o seu projeto. Venha até a loja e descubra a diferença de ter um móvel que foi feito especialmente para você. Agende agora mesmo uma visita. Vim mostrar para vocês onde fica a minha clínica aqui em Maringá. Então vocês entram no mercado virando e já conseguimos ver a clínica. Já tem o bumbum lindo, mas vai ficar mais lindo ainda. Em Maringá, o sabor tem nome: Nativas Maringá. Buffet completíssimo, com carnes nobres direto da brasa, suculentas e irresistíveis. E os drinks? Um verdadeiro show à parte. Aqui, cada detalhe é pensado para você viver uma experiência inesquecível. Churrasco de respeito e um buffet incrível te esperam por aqui. Praça Júlio Jerônimo dos Santos, 58, Zona 7, 449-9127-6079. Vem pra Nativas Maringá, o melhor da brasa, do sabor e da experiência. Podcast Rose Arraso com você pode. Oi, gente! Sextou e Rose Arraso já está aqui, ó! Rose Arraso com você pode! Que alegria! Sabe por quê, gente? A nossa convidada de hoje, ela é muito especial, ela é uma doutora e mais, você aí do outro lado tem curiosidade e quer saber mais sobre aparelhos auditivos? Então fique nesse podcast, porque hoje nós vamos contar a trajetória dela e mais, vamos falar de mitos, de verdades e tirar todas as dúvidas de você aí de casa. Mas antes de chamá-la, eu preciso dar um salve para o Gustavo Garcia. Muito boa noite, Gustavo! Boa noite, Rose. Boa noite, convidada. Hoje vai ser um dia que não tem como tampar os ouvidos. Temos que estar aqui para ouvir e entender o que é que está acontecendo nesse mundo, que muitas pessoas também têm muita alegria, mas ao mesmo tempo também algumas famílias se sentem pressionadas. Então eu acho que a doutora vai nos dizer de que forma isso tudo vai acontecer. Que maravilha, gente! Então já quero chamar ela, a doutora Catarine Bornanci. Boa noite, que alegria recebê-la aqui. Boa noite, Rose, Gustavo, alegria toda minha por esse convite e ainda falar de um tema tão especial quanto a audição e aparelhos auditivos. E antes da gente começar já a falar dos aparelhos, eu quero que você conte a sua trajetória para o pessoal de casa te conhecer melhor. Bom, eu sou Caterine,
Sou curitibana, né? Então estou aqui em Maringá, vai fazer 6 anos. Minha primeira, na verdade, graduação foi em administração e eu sempre tive muita vontade em relação à saúde. Eu sempre falava pra minha mãe, quando a gente ia no dentista, mãe, quero ser dentista, quero ser dentista. Porém, eu tenho um sério problema em relação a isso. Eu não consigo ser invasiva nas pessoas. Então, essa questão de fazer essa questão de dente, ou eu tentei também enfermagem, fiz 1 ano de enfermagem, mas quando cheguei no estágio de fazer injeção, enfim, eu passava mal, eu tinha que me acudir. O meu lado doutor. Aí você falou, não vai ser essa profissão. Fugia. E aí que eu fui pra parte de administração, enfim, acabei ficando por um bom período numa empresa, e era uma empresa de odontológica, por sinal, mas eu era responsável por uma área lá, até que eu casei, né? Sou casada com o Ronaldo, tivemos o João Lucas, e nesse período a gente combinou que eu ia ficar em casa. Só que aí eu falei, não, agora eu vou fazer meu sonho, preciso me encontrar. E aí me encontrei na fonoaudiologia. Mas eu comecei na fono por causa de amamentação. Eu tive muita dificuldade com o João Lucas. E aí eu procurava profissionais na época, né, que vão fazer 11 anos agora, e não encontrava, e fui procurar qual profissional da área de saúde que auxiliava na amamentação. E aí descobri a fono, comecei fono, só que aí eu descobri a audição. Nossa. E eu comecei, logo que comecei a graduação, eu já consegui estágio remunerado na área e fui em aparelhos auditivos. E aí ali foi o meu encanto, assim, quanto algo que pra gente, né, às vezes é tão superficial, é só um produto em si, mas o quanto ele impacta na vida das pessoas. Eu consegui acompanhar, assim, muitos depoimentos e evoluções dos pacientes e eu fiquei encantada. Por mais que pra mim foi um desafio, porque, querendo ou não, o aparelho ainda é tabu tanto para a sociedade quanto para os próprios profissionais da saúde, para os próprios fonos. Porque hoje em dia existe uma lei brasileira que apenas fonoaudiólogos podem atuar com aparelhos auditivos, né? Só que daí entram vários fatores, né? Porque não deixa de ser um produto. Então a gente ainda tem um tabu, tanto na parte profissional, né, dos meus colegas, quanto da sociedade em relação aos aparelhos. E os aparelhos hoje em dia, eles são modernos, mas quando começou os aparelhos, você lembra do primeiro aparelho pra gente comentar da evolução? Sim, ó, dá pra gente pensar lá atrás mesmo. Antes era um tubo que colocava na orelha da pessoa e a outra pessoa falava nesse tubo pra amplificar. Esses filmes antigos tem isso mesmo, usavam tem uma novela também que passou, que usava parecia uma cornetinha assim, né, na orelha. O que ele fazia? Ele aumentava ali o som para a pessoa conseguir acompanhar. Mas eu peguei muito a época, né, que na faculdade, né, na universidade a gente conseguiu acompanhar, que daí sim, eram aqueles aparelhos grandes, maiores do que esse até, né, bem grandões, e a gente não conseguia muito calibrar. Era mais ou menos com a informação de frequências de perda auditiva, usava até uma chavinha na época, eu cheguei a adaptar esses aparelhos, e aí a gente tinha pela chavinha e ia muito pela resposta do paciente. Existia um exame que era muito caro na época, e pelo SUS, a gente, como era pela universidade, era pelo SUS, mas tinha fila de espera pra gente fazer. Então a gente adaptava e tinha que ir pra fila pra poder verificar se tava tudo certo, vamos dizer assim, o ajuste. Mas, e depois eles foram ficando cada vez menores, digitais, né? Daí a gente começou com computador, começou a ter mais um processo de verificação, validação daquela fórmula. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com algoritmos, né? Então, é bem minucioso mesmo. Então, tem vários exames para comprovar que aquele ajuste que nós fizemos no aparelho está certo para aquele, a gente chama de meato acústico, para aquele canal auditivo, para aquela pessoa, enfim. Tem uma observação aqui que uma pessoa aqui está dizendo que no século XIX tem na história ligada à Guerra Civil, né? E que muitos dos casos de surdez
advém da guerra, Sim. das bombas sofridas lá nos combates, né? Sim, tem muito. E hoje em dia também, e naquela época do século XIX, século XX, ainda os aparelhos auditivos não tinha muita evolução, né? Não tinha proteção nenhuma. Não. E aí a gente tinha maleta para carregar toda a parte elétrica do aparelho, que daí entrou aparelhos auditivos elétricos, né? Não tinha, mas era cornetinha. Sim. Então tinha uns que depois evoluiu, diminuiu uma caixinha na lapela. Olha só. Então, e tinha fio, né? Eram grandes, mas a gente conseguia melhorar um pouco esse entendimento. Certo. Mas ainda tinha muito ruído, falava muito sobre isso. Mas voltando a essa questão de exposição ao ruído, hoje a gente tem validado também os cuidados dos trabalhadores que atuam em lugares com ruído, né? Então, policiais, trabalhadores de fábrica que tem muito barulho, obra. Então, hoje existe uma lei que as pessoas precisam usar protetores auriculares para evitar essa perda auditiva. Certo. Que existe, sim, perda auditiva de exposição ao ruído, né? Ou até... A gente estava até conversando, né? Fogos de artifício, que estoura perto, né? Som muito alto. Por exemplo, hoje os jovens usam muito fone de ouvido. Isso prejudica? Porque às vezes ouve muito alto. Então depende, na verdade. O fone de ouvido é um aliado, porém ele pode ser sim vamos dizer assim, um inimigo, no sentido de você ficar praticamente 24 horas, né? Eu vejo jovens que acordam já com fone de ouvido e vai dormir com fone de ouvido, né? Não tem quase nem pausa. Então a gente tem que ter a consciência. Eu falo que são, pelo menos básico, 3 regrinhas ali. Não deixar o som acima dos 50%. Então você precisa ouvir ao redor. Ou usar fone de ouvido com supressão de ruído, para você não precisar erguer lá em cima o volume para conseguir escutar. Segundo, fazer pausas. Então, teoricamente, a cada 1 hora a gente faz pausa de 15 minutos, né? Então, a gente precisa deixar essa orelha descansar. É praticamente... Se a gente for pensar, que vocês já devem ter observado, quando a gente vai num show, ou algum teatro, ou algum lugar que tenha muito tempo de exposição de ruído, quando a gente sai, não sente uma sensação no ouvido? Tá tocando no ouvido. E demora pra sair. A gente vai dormir, fica zoom. Isso demora mesmo. muito. Mas sabe o que é? Ó, aqui dentro, então, a gente tem 3 orelhas, né? Orelha externa, orelha média, onde a gente tem a membrana timpânica, e a orelha interna, que é a cóclea. Dentro da cóclea, a gente tem células ciliadas, que são bem parecidas com os nossos cílios, mas bem pequenininhas. Elas têm a função de ler frequências, e elas que podem, acabam sendo incomodadas, agredidas pelo som, e nesse período que a gente está escutando esse zunido, esse incômodo, elas estão tentando se recuperar desse som que ficou muito tempo alto. Então pensa, um trabalhador que trabalha às vezes 8 horas, ou às vezes dobra turno e continua exposto ao ruído, não faz essa pausa. Então vai chegar um momento que ela não aguenta mais. E aí ela cai, né? Então ela não se regenera. Então ela não nasce de novo. Então, por isso que a gente vai tendo perda auditiva mesmo, devido a esse impacto sonoro dentro da nossa cóclea, dentro da nossa orelha interna. Então, aquela formação de cera, né, que todo mundo tem, né? Sim. Ela é um protetor. Com certeza. E todo mundo quer tirar a bendita da cera, né? Ó, gente. Que culpa ela tem, né? E lá na minha casa é uma briga. Que eu sou a louca pra tirar a cera do ouvido. Aquilo me incomoda. O Gustavo briga muito comigo. Você não pode. É a sua proteção. Mas agora ouvindo a doutora, né, gente? Eu vou parar. Não posso ver. É um vício. Eu vejo um cotonete e já quero tirar e limpar o tempo todo. Se pegar a embalagem da hastes flexíveis, que é o cotonete, não, a única coisa que ele não é indicado é pra orelha. É pra qualquer outra coisa, menos pra orelha. Justamente por isso. Eu achei Olha aí, pessoal, é bom, importante você saber, né? Fiquem atento a isso, olha a dica aí. Eu tinha um professor na universidade que falava que o canal auditivo tem que ser limpo com o cotovelo. Como assim? Porque a gente não consegue limpar, então não é pra ser limpo. Exatamente. Você é louca do cotonete? Como que eu vou limpar com o cotovelo? Vou comprar um cotonete enorme. Bom, mas deixa eu explicar uma coisa, a questão da cera, que é bem importante que você tocou nesse assunto. Então, a cera é formada nessa primeira camada, no primeiro terço da entrada do canal auditivo. Então, pode observar que é na parte da gordura, é ali que ela está.
Então ela é formada para proteger, para não deixar que nada entre. Eu faria assim, eu faria um levantamento. Deixa, me fala, posso? E levanta isso. Tá. Coloca o copo aqui, ó. Isso, não. E aí você faz o que você está explicando. Então aqui nesse primeiro terço, que dá para ver que é uma camadinha de gordura mesmo, é onde, vamos dizer, que nasce a cera. E ela tem um ciclo de vida. Por isso que as pessoas falam que tem a sensação, mas meu Deus, toda hora parece que eu tenho cera, porque ela tem um ciclo e ela sai quando ela termina esse ciclo para nascer novas. Quando a gente usa o cotonete, então vamos pensar que peguei um cotonete, tá aqui no comecinho, eu tenho a sensação que ele saiu sujo, então limpei. Não, mas a maior parte empurrou para dentro do canal auditivo. Fica a parte óssea. A parte óssea, ela não foi feita para expelir cera. Então vai acumulando cera, que vai chegar um momento que pode ter rolha de cera e fazer uma pressão. Rolha de cera pode causar perda auditiva, pode causar tontura, pode ocasionar tampado, aquela sensação de serra que está descendo na serra. E o mais grave, pode perfurar a membrana timpânica. Se a gente perfurar a membrana timpânica, provavelmente uma grande índice de ter perda auditiva irreversível. Meu Deus! Então, cuidado. Parei agora com o cotonete. Proibido na minha casa cotonete agora, hein? Foi muito bom esse podcast. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. As crianças hoje em dia, a gente estava comentando aqui nos bastidores que tem criança, bebezinho, que também já nasce sem audição. Como que a mãe percebe que a criança não está ouvindo? Então, hoje não, desde 2010 existe uma lei federal que é obrigatório fazer teste de orelhinha na maternidade. Eles não podem ter alta antes desse teste. Então, hoje na maternidade a gente já descobre se essa criança pode ter ou não perda auditiva. Porém, a criança pode ter perda auditiva ao longo da infância, né? Mas voltando em relação ao teste da orelhinha. Se eu fizer o teste da orelhinha e o meu filho não passou, e agora? Pode ser perda auditiva ou pode ser que não. Então é importante, dentro de 30 dias, no máximo, na verdade a gente fala, né? Refazer esse teste. Porque pode ser que às vezes logo após o nascimento pode ficar um pouquinho de líquido, pode ter alguma alteração que logo depois já vai melhorar e o teste vai sair normalizado. E aí, caso de novo, depois dos 30 dias, a gente fala é como se fosse negativo, ele dá como se não teve resposta, porque é um exame que a própria orelha dá resposta. Então aí sim a gente encaminha para fazer toda a triagem para verificar se essa perda auditiva realmente é permanente. Então a gente tem as emissões otoacústicas, tem toda uma parte para a gente examinar. Caso foi comprovado perda auditiva, é muito importante todo mundo ter a consciência que o quanto antes a gente descobrir essa perda auditiva em bebê e crianças, melhor vai ser para o futuro dela. Porque ela vai conseguir oralizar, vai conseguir conversar, vai conseguir aprender normalmente. Só que a gente precisa dessa intervenção quanto antes, porque pensa, ele está sem ouvir os sons desde a gravidez, né? Desde os seus 8, 7 meses dentro do útero e depois também não tem nenhum estímulo. Então a gente precisa lembrar que além da audição, a parte estimulada é a parte neurológica também. Então pensa quanto tempo essa criança está perdendo de estímulo. E aí a gente começa, né? Foi constatado realmente uma perda auditiva, um teste com o aparelho auditivo para verificar se essa criança tem resposta com o aparelho. Olha só. Se ela teve resposta, perfeito. Normalmente esse teste é de 3 meses a 6 meses. Então, o bebezinho sim pode usar aparelho auditivo e hoje nós temos aparelhos auditivos que são para crianças, são pediátricos. Então, eles têm toda uma parte de segurança, o tamanho que a gente chama de ângulo, onde fica encaixadinho, ele é confortável para a criança. Existe faixinha que às vezes dá para deixar na criança. Quanto antes começar a intervenção, mais fácil vai ser para a criança se adaptar também, querendo ou não, esse objeto que não é do corpinho dela. Mas isso significa que essa criança pode vir a ouvir normalmente natural, ou isso vai depender desses exames?
Se foi comprovado a perda auditiva, vai ser sempre com o aparelho auditivo. Ela vai ter, sim, uma estimulação sensório-neural, uma parte neurológica estimulada naturalmente, mas com um dispositivo eletrônico. Vai precisar desse... Vai precisar. E aí também a gente pode acabar tendo a opção de que a criança não teve resposta com o aparelho, né? Então, depois de 3 meses a 6 meses sem resposta, a gente faz um outro tipo de encaminhamento. Até aqui, logo quando eu comecei a atuar aqui em Maringá, eu acompanhei um paciente, ele chegou para mim com 2 meses. Tinha reprovado um teste da orelhinha, no reteste, e também tinha aparecido com o laudo nessas emissões que estava com perda auditiva. E aí nós começamos todos os testes. Hoje em dia a gente tem uma câmera que faz toda a parte de... Porque a criança, ela não consegue dar resposta pra gente saber esse ajuste, né? Então a gente tem todo um equipamento pra não ter perigo da gente estar enviando muita informação pra essa orelhinha dele. E ele não, mesmo com o aparelho auditivo, ele não teve nenhuma resposta. Então foi encaminhado para fazer implante coclear. Então, implante coclear é algo bem bacana que a gente tem hoje, que a criança vai voltar a ouvir sim, ou melhor, vai começar a ouvir sim através do implante. Mas aí é feito uma cirurgia, né? É cirúrgico. Ele é mecânico ou é... Aí a gente coloca um eletrodo, entra de novo aqui na cóclea, é um eletrodo que fica dentro da cóclea. Vamos dizer que ele vai fazer o lugar dessas células ciliadas. Então ele tem uma antena que fica por fora, que envia informação para a cóclea. Ou a cóclea envia para a antena, enfim, para ele conseguir ter um entendimento. E normalmente escuta, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Ele consegue ter linguagem oral, aprender na escola, enfim, normalmente. E ele consegue, por exemplo, é por isso que o cérebro é tão importante, aliás, a orelha e cérebro tem uma ligação muito forte, é por isso? Totalmente. Então, o nosso sistema auditivo, a gente fala muito de orelha, mas a função principal da orelha é captar esse som e enviar para o cérebro. A orelha capta o som e separa frequências. Então, para o pessoal entender, separa como se fosse letras, né? Então, separa letras, envia informação para o cérebro, e é bem legal porque a gente tem uma informação cruzada. Então, a maior parte do que a gente escuta na orelha direita, por exemplo, vai para o lado esquerdo do cérebro e assim vice-versa. Então, por isso que a gente consegue ter localização, equilíbrio, tudo por causa dessa conversa dessa orelha, vamos dizer assim, desse sistema auditivo. Né? Eu falo assim. A gente nem fala que Deus nisso. É tão lindo, que fez a gente tão perfeito e tão minucioso, né? Porque é um órgão tão pequeno, Cada cuidado, né? Cada cuidado. E aí é no cérebro que faz a junção dessas palavras, dessas letras, para ter entendimento e juntar palavras e ter a decodificação do som. Nossa, é fabuloso, viu? Ai, é lindo, a gente não faz nem ideia que a gente tava nesse momento. A gente carrega as orelhas e o cérebro e não tá tão atento a isso, né? E é por isso que é importante, voltando nessa parte da criança, os pais terem essa consciência e perceberem os indícios, porque às vezes passou no teste da orelhinha, mas pode ser que alguma coisa durante a infância aconteceu. E aí observar as crianças no dia a dia. Hoje a gente recebe muito na clínica quando a criança vai pra escola. Porque daí os professores começam a perceber, poxa, não tá acompanhando, tá tendo um pouquinho de dificuldade. Então, e infelizmente a parte auditiva é a última que eles avaliam. Só para eu completar, a inclusão social dessa criança, ela é comum? É fácil? Ou a sociedade ainda detém alguma resistência em relação ao fato de ter um aparelho? A criança, eu percebo que ainda não. É mais dos pais conseguirem digerir essa informação. Mas é muito importante que a audição não influencie no cognitivo. Então, se a criança tem perda auditiva, não tem nada em questão parte neurológica, né? Cognitivo, enfim, é tudo normal. A questão é só como que chega essa informação, que não está chegando, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa intervenção. Mas já percebo quando a gente vai falar do público idoso, né? Hoje o público adulto é bem mais fácil a gente conseguir falar sobre aparelho auditivo. Quando a gente chega num público mais idoso, é muito desafiador. Desafiador. Tanto para a família quanto para a própria pessoa. E hoje ainda as pessoas é um tabu usar o aparelho? Tem vergonha? Ainda tem? Mesmo sendo muito moderno, assim, que nem esses tão pequenininhos, mesmo assim eles têm tabu. Olha,
Só que até 2030, mundial, a cada 5 pessoas, uma pessoa vai ter perda auditiva. Então, vai ser muito comum, igual óculos, né? Então, eu creio ainda... Vai ser uma deficiência mesmo. Eu creio que a um curto prazo a gente consiga ir transformando essa questão do aparelho auditivo. Só que o aparelho auditivo, além de ser tabu, há muito pouco tempo ele era muito grande, fazia muito ruído e acabava incomodando. Mais do que ajudando. Hoje em dia, a gente já consegue ter aparelhos pequenos, ter aparelhos quase invisíveis. Se eu virar aqui, ó, eu tô com um aparelho auditivo, né? Então, assim, é quase imperceptível. Então, as pessoas estão começando a ter outros olhos. Mas eu vejo ainda, tanto é que às vezes eu recebo paciente na clínica que quer marcar horário meio que separado, meio pra ninguém ver que ele tá indo lá pra ver sobre aparelho auditivo. E conta pro pessoal de casa um caso que aconteceu e que te impactou. A pessoa colocar o aparelho, ela não ouvia, ela começar a ouvir os sons, ruído. Qual foi a emoção dessa pessoa e a sua profissional? Tá. Eu vou falar o primeiro caso, mas tem mais um outro que eu quero contar também. Mas o primeiro caso foi que quando eu falei, é essa profissão que eu quero seguir. Eu era estagiária ainda, e ele chegou com a esposa. E ele já estava no Alzheimer, no nível, né, já estava no último grau de Alzheimer. E ela falou assim, olha, mas tá complicado porque eu não tô conseguindo falar com ele. Ele não me responde, ele não observa, enfim... E aí, a fono que estava atendendo ele fez todo o processo que a gente faz toda a parte de avaliação. E no caso dele, ele precisava colocar um aparelho maior, robusto, com molde, para a gente conseguir enviar todo o sinal possível, porque ele já estava numa perda auditiva severa, profunda. Então, ele voltou depois de 15 dias, porque para fazer esse molde leva um tempinho, que tem que ir pro laboratório até voltar. E quando a gente colocou o aparelho, assim, ele tava... Sabe quando a pessoa apática, ele não olhava, ele quase nem olhava pra gente, não conversava. Tipo, eu tô aqui de novo, né? E assim, e parece que ele não entendia, por mais que a gente estivesse conversando até num nível um pouco mais alto, ele não conseguia ter entendimento. Então ele só acompanhava com os olhos, mas assim, sem emoção nenhuma. Aí quando a gente colocou e ligou, ela falou assim, eu vou falar o nome dela, Regina, fala com ele. A hora que ela falou, ele virou pra ela assim, Regina! Gente, mas assim, ele falava, meu amor, eu não acredito. E ele teve um lapso de memória ali com a gente. Olha só. E aí ele começou a contar, e eles tinham mais de 60 anos de casado, e ele começou a contar as histórias das viagens. E aí teve uma hora que ele pegou, quando a gente chegou na Itália, a gente foi pra Veneza dançar, e levantou e pegou ela pra dançar e cantando a música. Ai, que lindo. Ai, gente, não tinha um naquela sala como, que né? não ficou emocionada. E eu toda vez que eu conto essa história, eu falo, gente, como pode? Exato. E como pode a nossa audição ser ligada a tudo isso? E é comprovado. Emoção. E é comprovado quanto impacta na nossa vida, na qualidade de vida, não só nossa, quanto as pessoas ao nosso redor. E as pessoas não têm essa consciência, né? Nenhuma, né? Não! Que lindo. E aí a outra história que eu falei que eu queria contar foi de uma paciente que veio, por sinal, ela é colega de uma fono também, só que essa fono, uma amiga minha, Marília, só que ela é da parte de motricidade orofacial, é de uma outra área. E aí ela me ligou e falou assim, olha, Catarina, tô com uma amiga, ela tá com depressão e eu tô achando que a questão dela é mais de audição, vamos marcar um horário? Eu falei, vamos marcar. Aí ela chegou lá na clínica e ela não percebia, ela falava, não, pra minha audição tá tudo 100%, tá 100%. E ela já tava fazendo tratamento psiquiátrico, tava fazendo tratamento de neurológico, porque ela tinha muita dor de cabeça, zumbido. E aí, ela tinha acabado passado por luto também, então ela condicionava todas as questões desses sintomas a isso. E aí nós fizemos toda a avaliação auditiva e apareceu uma perda auditiva já moderada. E eu conversei com ela, expliquei, né, toda essa parte que a gente tá conversando sobre a orelha, sobre o sistema auditivo, eu gosto muito de orientar e a pessoa ter a consciência do que tá acontecendo com ela. E aí eu falei pra ela, vamos experimentar pra senhora sentir como é? Aí ela, vamos, eu tô segura quanto a isso, né? Você me explicou, enfim. E aí também,
Só que o dela, quando a gente colocou, perguntei pra ela que música que ela gostava de ouvir, porque ela falou que há muito tempo ela não escutava uma música. E a gente colocou uma música. E aí ela começou a chorar. E a gente também começou, a Marília conversando também, que eu falo, eu não consigo, não tem como não se emocionar. Né? E aí a gente começou a chorar, a conversar, a se abraçar. E ela foi pra casa com o aparelho. Porque até então ela falou assim, eu acho que eu não preciso. Ela tinha sentido, mas também não né? Tem aquela questão. E aí... Se segurou, né? E aí depois, enfim, voltou, adaptou. E um mês depois, mais ou menos, nas consultas de acompanhamento, que a gente precisa fazer acompanhamento, é um dispositivo eletrônico, a gente precisa ajustar, precisa acompanhar, né? Precisa. O filho veio junto e ele começou a relatar muitas coisas da mãe. Ela começou a sair na rua, porque nem na rua ela não queria varrer a casa, varrer a frente da casa ali de folha, porque ela falava assim, Caterine, mas se eu saísse na rua, a vizinha ia falar comigo, eu não conseguia entender. E aí ela falou assim, eu comecei a linkar tudo isso como minha cabeça estava me sabotando, porque ela não conseguia enxergar que era da perda auditiva, ela só queria ficar reclusa, cada vez mais no cantinho dela, não saía, não ia visitar o filho, não fazia nada. Até que ela ganhou os aparelhos auditivos da igreja, porque a igreja chegou e falou pro filho, o que aconteceu com ela? Ela chega aqui feliz, conversando, e ela tá vindo, porque ela tinha parado de ir, nem tava acompanhando mais. E aí tudo era por causa da audição. Você veja, olha o avanço que essa mulher acabou tendo no final, né? E aí é muito que eu recebo na clínica, assim, né? Das pessoas falarem, olha, minha mãe ou minha mãe... Normalmente são os filhos que percebem, né? E a pessoa acaba não percebendo. Porque querendo ou não, a gente volta lá na questão que eu falo de Deus, né? A gente consegue se adaptar a tudo na vida. E quando a gente tem uma perda auditiva, a gente se adapta, né? Então, é muito desafiador eu creio, assim, né? Por isso que tem o tabu ainda. É um desafio porque eu tenho que mostrar minha fragilidade pro outro. Eu vou ter que mostrar de alguma forma, né? Então, tem todo um processo, né? Não é só chegar e colocar o aparelho. Bom se fosse assim. Né? Na verdade, é aceitação. Né? Então tem todo um processo que a gente precisa trabalhar. Sim. Precisa. E hoje eu também queria falar de mitos e verdades, porque a gente ouve, né, tantas coisas falando. Quais são os mitos que as pessoas chegam falando pra você na clínica e que você fala, não, isso é verdadeiro? Não, isso não existe. Quais são os mitos que mais ocorrem lá na sua clínica? O primeiro é a questão que eu já falei. O aparelho auditivo só faz barulho, é muito ruído. Hoje não tem mais isso. Porque a gente consegue... Hoje até inteligência artificial a gente tem no aparelho auditivo, né? Gente, maravilhoso! Não sei. Tenho até um aqui. Esse aqui tem inteligência artificial, por exemplo. Então, hoje... Que evolução. As queixas a gente consegue sanar muito, assim, sabe? Só que aí entra também a questão, eu falo, né? Que a gente precisa ter uma relação muito bacana. Porque a pessoa precisa se abrir comigo pra eu entender o que tá acontecendo com ela no dia a dia. Para a gente incorporar cada vez mais esse ajuste, essa regulagem, né? Então, é mito. Se tiver fazendo barulho o seu aparelho auditivo, alguma coisa tá errada. Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas que usam o aparelho, eu me lembro lá do Beto, né? Seu cunhado, né? Eu sou seu cunhado. Nosso cunhado. Que agora ele faleceu. Co-cunhado. Co-cunhado. A grande pessoa. E o que acontece? Eu me lembro que ele tinha muitas situações que se incomodava demais, entendeu? Quando, por exemplo, estamos aqui na mesa, conversando, mas muito mais pessoas falando ao mesmo tempo. E o aparelho dele não era um aparelho tão ruim, mas ele tinha muita dificuldade quando esse transtorno na mesa acontecia. Porque era muita gente falando ao mesmo tempo, eu acho que dava um ruído e ele ficava muito nervoso e estressado. Ele tinha que levantar da mesa, sair. Tem alguns fatores. E me lembrou porque a minha família, meu avô, ele usou aparelho auditivo. Então, desde pequena, eu lembro do vô com aparelho auditivo. E a gente é muito... família de italiano, todo mundo fala com a mão, todo mundo falando ao mesmo tempo. E ele falava, pelo amor de Deus, ele tinha uma voz... Gente, tá muito alto, tô fazendo barulho, né? Ou eu vou desligar esse aparelho. Eu lembro dele falando. E isso tem o quê? Tem uns
uns 15 anos, vamos dizer assim, uns 20 anos no máximo, aquela época ele usava aparelho que era o analógico, não era nem o digital. E sim, tinha essa questão. Só que hoje, apesar da gente ter a inteligência artificial a nosso favor, nós temos que pensar subjetivamente. Então, pode ser que, por exemplo, o teu cunhado tenha alguma questão no processamento auditivo. Então, a gente entra em outro fator. Pode ser que ele tenha incômodo de som. Isso é neurológico. Então, a gente fala de recrutante. Pode ser que ele seja recrutante. Pode ser que, às vezes, o aparelho dele não tenha filtros de conforto. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de aparelho que tem vários tipos de canais, regulagens. E pode ser também falta de regulagem. Mas a gente tem que ter a consciência, e eu sempre gosto de alertar os familiares, que as pessoas que usam aparelho auditivo têm sim uma questão de processamento auditivo incômodo normalmente em ruídos. Né? Então é desafiador sim para pessoas que usam aparelho auditivo estar em um ambiente com várias pessoas conversando ao mesmo tempo, música alta, TV ligada, criança gritando e conseguir ter entendimento. Equalizar tudo isso. Hoje a gente tem no próprio celular, se a gente pegar o celular, tem um aplicativo que vai me ajudar a regular o aparelho para esses momentos. Certo. Mas tem alguns aparelhos que não têm esse recurso na hora. Então, a inteligência artificial, ela faz o que exatamente? É para isso mesmo. A inteligência é um chip que tem no aparelho para situações com ambientes ruidosos. Então ela prepara isso. Então é feito, tem vários estímulos ali para reduzir. Tem uma amiga minha, uma colega, na verdade, que ela é fonoaudióloga e ela tem perda auditiva. E ela usa o que tem inteligência artificial. E ela fala assim, Caterine, ela tem desde a infância. Eu nunca tinha conseguido definir ruído. Então, olha que loucura. Ela falou assim, eu fui a primeira vez que eu coloquei o aparelho, eu fui num bar testar, né? Numa que tinha música ao vivo, garçom conversa na outra mesa e o pessoal conversando aqui. Ela falou que antes era tudo um ruído só. Ela não conseguia definir o que era música, o que era o talher batendo lá na outra mesa, só. O que era o garçom falando do lado e as pessoas. Então a inteligência traz isso, consegue deixar mais fragmentado, mais rico o som. Porque sim, a gente acaba ficando mais confuso os ruídos, não consegue definir sem estar olhando. É quase um 3D, né? Né? Ali tá fazendo tal coisa, ali tá fazendo tal. Essa é a sensação, porque daí você consegue até perceber nas tuas costas. Exato. Que antes não conseguia, tinha que virar, prestar atenção pra tentar identificar que ruído é esse que tá vindo. Nossa, que evolução. Imagina. Evolução gigante. Sim. E aí o adolescente ali, aquele que gosta de jogar um esporte, ou que ele fica... Não vai conseguir jogar nada? Vai, legal que entrou nisso, que hoje os aparelhos auditivos são a prova d'água, a maioria. Então pode sim, jogar futebol, fazer, eu falo natação não, porque esporte caiu o aparelho e acabar perdendo, e o aparelho funcionando. Mas uma hidro ou uma academia, fazer esporte é possível sem pensar que o aparelho vai estragar, porque antes a gente tinha muito essa questão, né? Sim. Porque é um aparelho, é um eletrônico, né? E pode causar a umidade, pode acabar denegrindo o aparelho. Eu acho que foi um dia que você trouxe sim, a Gilce. Que ela é esportista, né? E ela ganhou mundial. Nossa. E hoje ela até me mandou uma foto. Ela tá na Itália fazendo a competição. E ela tem a perda auditiva. E querendo ou não, ela é ciclista, né? Exato. Então ela usa o aparelho auditivo dela. Ela até me mandou também um vídeo na chuva. Teve uma prova na chuva e ela continuou. Não teve medo de, meu Deus, meu aparelho, né? Que tem que tampar. E nossa, e assim... E como pensar isso antigamente? Sem não dava. Não, imagina aquela mala elétrica que você tinha que levar. Tinha que trazer a Copel junto, né? pra poder funcionar aquilo. Que dó, então tinha momentos que não ia poder participar de muitas coisas. Boa coisa ter uma tecnologia. E no caso da Gilce, ela tem a perda visual também, de visão, né? Então ela precisa, porque ela tem uma pilota, então é através da audição que ela consegue se comunicar. Olha aí. Né? Então, se o aparelho não funcionasse, elas não iam conseguir se comunicar. E para cada esporte tem um tipo de aparelho ou não?
Ou isso não? Vai ter acessórios que vão auxiliar. A Agilce também tem um acessório que é como se fosse um microfone que acopla na pilota dela, ou quem estiver com ela, que vai o som direto. Esse acessório também tem um adaptado para criança em escola. Que legal. Porque sala de aula reverbera muito, o som acaba se disseminando, as crianças conversando ao redor, e a criança que usa aparelho auditivo entra mais ou menos nessa história que a gente tava. Acaba muito ruído atrapalhando. O professor fica com esse microfone e vai o sinal direto pro aparelho auditivo, só o sinal da fala. Então fica um entendimento mais rico, ele consegue acompanhar toda a aula. E evolui mais. Com certeza. Mas no caso, a gente também que nós moramos no Brasil, né? E o Brasil é um grande país. E temos várias regiões, né? Regiões desenvolvidas e tem regiões que não estão desenvolvidas. E eu fico me perguntando, dentro de uma escola dessa, né? Que uma coisa é a gente falar de um equipamento desse que tem algum valor econômico bastante considerável. Sim. E tem outros que são bem mais simples, mas que também não traz a qualidade que esse equipamento traz. Com certeza. Então, vocês, enquanto profissionais desta área, o que está acontecendo nesse mundo para que essas pessoas possam ter esse atendimento, né? Já que não sei se o SUS trata isso de uma forma normal, de uma forma comum, como que tá isso? Hoje em dia a gente tem o fornecimento de aparelhos auditivos através do Sistema Único de Saúde, né? Então é uma obrigatoriedade. Então, porém, depende muito da região. Mas prioridades são as crianças, né? Na fila de aparelho auditivo e idosos. Sim. E depende muito do caso, né? Para crianças com síndromes também tem a preferência. Porém, aqui no Brasil a gente tem um centrinho, até o centrinho em São Paulo, em Bauru, que assim é a número 1, tanto de atendimento de SUS, né? E é SUS, mas assim, tem atendimento de primeira, que tem todos os equipamentos que a gente precisa. O famosíssimo. Sim, e ele é excelente em relação... Meu irmão fez lábio leporino lá. Perfeito, isso e mesmo. É uma coisa absurda de tecnologia. E é isso que eu ia falar, e a tecnologia é de primeiro mundo que tem lá no centrinho, para aparelhos auditivos e perda auditiva também. Então... É algo que tem fornecimento pelo SUS, porém, por ser um custo alto, que nem você falou, o aparelho auditivo tem um valor agregado. E muita até tecnologia, porque né? Todos são importados, né? Então ainda temos uma fabricante brasileira, mas ainda está num começo, então ainda a gente não tem muito... Enfim, eu, Caterine, para falar, não tenho muito conhecimento, mas todos são importados, então acaba tendo um valor agregado em relação ao aparelho auditivo. Então, mas aqui também na nossa região a gente tem o fornecimento, e normalmente as universidades fazem parte desse fornecimento para a gente agilizar tanto a parte de avaliação auditiva, encaminhamento para otorrinos, ver se é realmente uma indicação de aparelho auditivo ou não. E as especialidades hoje da área de audição. Isso. Tá tendo engenharia da audição, tá tendo engenharia de ciência da audição. Tanto é que os aparelhos auditivos são feitos pelos seus engenheiros e também pelos audiologistas, né? A gente entra muito na parte de audiologia, das marcas de aparelho auditivo. Enquanto a parte de saúde, daí a gente entra com o médico otorrinolaringologista e fonoaudiólogos. E também a gente tem que lembrar que quando a gente adapta um aparelho auditivo, a gente precisa fazer uma reabilitação auditiva, né? E terapias. Principalmente em crianças. Adultos também, eu sempre indico de fazer, mas ainda tem a resistência, né, de estar fazendo essa terapia. Exatamente. Mas criança é primordial, necessária, não só fonoaudiólogos, aí a gente entra com outros profissionais da saúde para a gente ter um trabalho multidisciplinar. Assim, se a gente for olhar o futuro da tecnologia dos aparelhos auditivos, vai estar muito mais sobre o profissional ou vai estar em conjunto com a tecnologia?
Creio que é mais um conjunto, porém o profissional é primordial, porque não adianta nada eu pegar esse aparelho e não saber lidar com ele, não saber o que eu preciso colocar de informação no software para trazer o melhor para aquela pessoa. Entendi. Ou eu pegar um mapeamento de fala, a gente tem o nome de vários exames, mapeamento de fala, verificação in situ, ter o equipamento lá, mas eu não sei fazer. Eu não sei como faz. Não vai resolver. Não vai resolver. Então eu posso ter o melhor aparelho auditivo do mundo e não ter um profissional que não saiba trabalhar, né? Então, isso é primordial, principalmente numa adaptação com o aparelho auditivo. E como que você vê o Brasil nisso? Apesar de ser 30 aí e tal, mas na média, como que estamos nisso aí? Segundo você como profissional. Nós temos poucos profissionais fonoaudiólogos, né? Então, hoje em dia, se a gente for perceber, tá escasso. Eu tava até falando com uma colega minha que também tem clínica lá em Curitiba. A gente não tem parceiros, vamos dizer assim, pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Então, tá tanto na parte de linguagem, na parte de terapias e na parte de reabilitação auditiva. Tá bem desafiador a nossa área por esse motivo. Olha só. Então, fonoaudiologia, querendo ou não, é uma profissão nova, porque foi regulamentada em 1980, e temos poucos profissionais que se interessam pela área. E a política pública, existe alguma coisa? Existe, tanto é que a gente tem como obrigatoriedade de estar inserida, né, no Sistema Único de Saúde. Porém, entra muito a questão de remuneração, né? Se a gente for comparar outros profissionais de saúde, a gente ainda não está equiparado. Então, e é reconhecida a profissão. É reconhecida, temos conselhos, sindicatos, mas a gente ainda precisa, o que eu percebo, muito do movimento, tanto como nós profissionais, como também do nosso conselho e de estar ali lutando pela nossa profissão, pela nossa área. A atuação agora do nosso Conselho Federal de Fono é muito ativa, sabe? Muito ativa. Tanto é que agora a gente conseguiu fazer a remoção. Existe uma técnica de remoção de cera, quando a gente falou sobre rolha de cera, que só o médico otorrinolaringologista poderia fazer. E agora nós podemos fazer, nós estamos habilitados, segundo o conselho, a fazer. Então a gente está começando a ganhar um campo um pouco maior na nossa área. E que faz todo sentido, né? Sim, porque tá ali. E, por exemplo, eu não posso fazer uma audiometria, uma avaliação auditiva se tiver uma rolha de cera, porque pode dar errado o meu exame. Então, eu vejo que esse ganho é muito mais pro paciente. Exatamente. Porque é um incômodo ter essa rolha de cera ali, aquele tamponamento. Aí venho na consulta comigo, poxa, tem rolha, eu vou ter que te encaminhar. Até conseguir uma consulta, chegar lá, né, e fazer a retirada para depois voltar ali comigo, a gente já pode fazer ali tudo no mesmo dia. Super então, rápido. Isso é um benefício para pro próprio paciente, não só para nós. É a saúde mesmo, né? Sim. Sendo olhada mais de perto, né? Totalmente. Então, assim, a nossa atuação é muito desafiadora. Porque tem não poucos profissionais, né? Mas a gente não tem profissionais que às vezes queiram atuar nessa área. Porque pelo que eu entendo, talvez ele entre nessa área para poder buscar um outro acesso à saúde, a um outro... Mas mesmo o fonoaudiólogo, para ter uma noção, quando eu me formei lá em Curitiba, eu me formei na Universidade Tuiuti do Paraná. É a única universidade hoje em Curitiba que tem um curso de fonoaudiologia. Antes a gente tinha em PUC, e acabou sendo tirada dessas universidades porque não tinha procura, não tinha demanda. E eu me formei, a gente tinha meio período, meia sala de um período, a outra de outro período, né? Para poder conseguir ter as aulas. Olha que difícil, né? Imagina. E hoje a gente tem tanta arte, que nem eu perguntei do esporte, né? Temos aí teatros, e que com certeza pessoas que têm essa deficiência, eu não sei se pode chamar de deficiência, não sei se é essa a palavra que usa quem não tem a audição. Tem pessoas que gostam de usar, tem pessoas que não gostam, mas sim, não deixa de ser uma deficiência. Tanto é que existem leis hoje também que você consegue ter aposentadoria, ter alguns benefícios entrando como PCD devido à perda auditiva. Então tem um grau, uma média, que hoje em dia a gente não fala mais em porcentagem. Antigamente a gente falava muito de porcentagem, hoje em dia a gente fala numa média de grau de perda auditiva. Então a partir de uma média de 40 decibéis, segundo a Organização Mundial da Saúde, já entra como PCD. Tá.
todo mundo tem deficiência de audição? Não, posso ter. Esses dias eu atendi um paciente com... Gente, ele tava com 91 anos. Foi fazer exame sem perda auditiva, nada. Ele fala, eu escuto lá longe. Ele chegou falando pra mim. Então ele só não escuta o que ele não quer, né? E você sabe que você falando do Beto aqui, que eu me lembrei? O meu cunhado, quando tinha muito barulho, muita gente falando, porque na minha família é muita gente, então a gente fala muito alto aquilo que você falou, ele desligava o aparelho. A gente chamava ele, Beto, Beto. Aí ele não ouvia. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Ele desligava. Porque ele ficava... Tudo tem seu lado bom, eu falo, tudo tem seu lado bom. Era muito engraçado. E a gente costumava dizer assim, o Beto liga o aparelho quando ele acha coisa interessante. Quando ele não acha, ele desligava. E a gente se divertia com ele. Betão. Tudo tem seu lado bom. Até usar um aparelho auditivo tem seu lado bom. Exatamente. Posso desligar a hora que eu quiser. Ele pode filtrar, né? Pode filtrar. Tem uma paciente que fala pra mim, Caterine, como é bom dormir no silêncio. Que delícia. Não escuto nada. Pra ela deve ser uma bênção. A gente já não tem essa opção. Você sabe que a maior briga na minha casa é isso, né? Que eu fico lá, faço todas as minhas tarefas de casa, aquela coisa toda, e só que na hora de dormir eu não gosto de TV ligada, eu não gosto de converseiro, eu gosto de dormir. Pagou silêncio. Daí o Gustavo falou, pelo amor de Deus, vamos comprar um aparelho pra você. Porque ele não pode ligar a TV, elas não podem abrir porta pra ir ao banheiro. Mãe, você tá velha, mãe! Porque você não gosta de barulho nenhum. Acho que porque eu fico o tempo todo, né, com gente. Então, quando eu chego em casa pra deitar, eu não gosto de barulho nenhum. Tem um aparelho desse pra comprar? Tem o protetor auricular. Dá pra gente fazer um tampão. Dá pra gente fazer um tampão. 2 rolhas. Isso mesmo. Tem mulher que chega lá pra fazer por causa do ronco do marido. Que faz o tampão pra não escutar. Então tem alternativas. Que bacana. Eu tava vendo aqui uma situação que você até citou, que é em relação a aparelhos auditivos são essenciais para corrigir a perda auditiva, melhorando a comunicação, segurança e qualidade de vida. Certo. Mas eles dizem aqui que eles amplificam sons, estimulam o cérebro e previnem o declínio cognitivo. E você citou sobre demência, Alzheimer e outros sinais de doenças bem graves, né? Sim. Que afeta demais as famílias. Então, podia falar alguma coisa a respeito dessa? Sim, com certeza. Então, lembrando que a nossa audição, resumindo, né, 20% é orelha, 80% é parte neurológica. Então, a área da audição, ela é muito próxima de área motora e área de memória. Quando a gente não tem um estímulo auditivo, então, o que é esse estímulo auditivo? São os neurônios, precisam fazer sinapses. O neurônio, para ele permanecer vivo, vamos dizer assim, ele precisa dos colegas dele. Então, ele se conecta aqui, conecta do lado, em cima, de todos os lados ele está conectado. Quando um neurônio da audição começa a falhar ou começa a não trabalhar, vai desencadear para o colega do lado, que pode ser da audição também. E assim vai. Mas pensa isso ao longo de anos. Quantos anos sem estímulo? Então, a gente tem muitos estudos que comprovam que perda auditiva é um fator crucial em questão de memória, Alzheimer. E teve um dos últimos que foi 1 ano e meio, que foi nos Estados Unidos, que eles pegaram assim um público bem grande, se não me engano, foram 40 mil pessoas e analisaram a um longo período de 10 anos. Nossa. E teve quem tinha o potencial de declínio cognitivo e quem não tinha. Nesse período que não usou aparelho auditivo e tinha diagnóstico de perda auditiva, teve fatores potenciais de Parkinson. Estimulou. Sim, antigamente a gente imaginava que Parkinson causava perda auditiva, mas hoje a gente tem a certeza que perda auditiva é um fator causador de Parkinson. E a questão de memória é o que mais aparece para nós. Isso é bem claro. Muito claro. Tanto é que hoje até publiquei isso foi essa semana. Publiquei um vídeo de um artigo brasileiro que saiu ali da USP. Saiu esse mês sobre declínio cognitivo e aparelhos auditivos. A relação. Sim, e lá eles mostram que o aparelho auditivo melhorou até quem já estava com declínio cognitivo. Então, a gente consegue comprovar mesmo que
que o aparelho auditivo faz, na verdade? Não é o aparelho auditivo em si, mas são as funções neurológicas que chegam do estímulo que ele consegue enviar, porque a orelha não consegue mais fazer essa leitura. Então, a função do aparelho vai ser essa: pegar essa informação, filtrar e enviar pro nosso cérebro. Isso mesmo. E por isso os estímulos vão acontecendo. Voltam a acontecer. Então, e aí é uma questão desafiadora também, que quando a gente adapta um aparelho auditivo, né, tem alguns vídeos que são bem lindos e pode acontecer sim, e como eu falei, né, da hora a pessoa perceber. Mas pode ser que não, pode ser que a pessoa fique incomodada. Então a gente precisa, que nem eu já falei, a gente ter um acompanhamento e ao longo do período que ela estiver usando o aparelho auditivo, isso vai melhorando a percepção dela. Então, por que vai melhorando? Porque esse neurônio que recebia essa informação antes, ele tá enrijecido lá, né? Tô tentando falar de uma forma mais clara, né? Mas bem leiga, vamos dizer assim. Isso. Mas tá enrijecido. Quando eu começo esse estímulo, não vai ser ele, aquele que fazia a leitura da frequência. Vai ser o colega do lado que vai ter que aprender a entender esse estímulo. Por isso que a gente tem um período de aclimatização, tem um período de adaptação. E hoje, pra gente se adaptar a um aparelho auditivo, a gente tem de 3 meses a 1 ano. Nossa, é um período longo. Então, não é, coloquei o aparelho, já tô feliz, já tô entendendo tudo, tô acompanhando todas as conversas. E por isso que é tão importante ter o acompanhamento da profissional. Isso mesmo. Nossa, mas o mínimo é 3 meses e o máximo é 1 ano. Usando todos os dias o maior tempo possível. Eu até falo que o aparelho auditivo é igual o remedinho da pressão. Posso tomar remédio da pressão todo dia. Se eu começo a ficar 2, 3 dias sem remédio, minha pressão vai lá pra cima. Não adiantou nada daqueles medicamentos que eu tomei antes. E o aparelho auditivo também. Se eu ficar alguns dias sem, vai redimir toda essa estimulação que eu tava fazendo. Então, é algo desafiador que precisa de um profissional consciente e que saiba o que esteja fazendo ao lado dessa pessoa. Como assim? Uma forma simples, tá? Tô lá em casa, tô assistindo. Tô ouvindo a mulher falar bastante e eu não tenho como desligar. Agora a gente tem um tampão. A gente vai comprar esse tampão. Aí a mulher vai falar, o marido não responde. Você fala, gente, esse homem tá com problema de audição. Não, ele tá com um tampão. Isso aí vai vender. Isso é o diferencial da Catarina. Eu faço lá, pode ir lá pra gente fazer isso. Então, como que eu vou saber? Isso aqui é estranho, não entendi direito. Isso aí é problema de audição? Sabe como é que é? Eu tô quando ali. Você ouve os principais sinais, assim, né? E não entende? Na verdade, quem começa vai perceber vai ser a esposa e não você, vamos dizer assim. Você é a primeira. Porque chegar lá na sala, a televisão tá lá naquele volume lá em cima. Nossa, mas o que tá acontecendo? Eu gosto de ouvir. Não, você não tem noção. Que é o som alto, gente. Eu fico maluca. Mas agora a Catarina resolveu o problema de Rose Arraso. Vai ter um tampão. Ele ouve. Comprou um boné, né? Nós moramos em apartamento. O que acontece? 10 horas da noite não pode ter barulho. E o Gustavo com aquele som tinindo. Lá fazendo. Gente, que loucura, Catarina. Então a gente tem que fazer uma avaliação auditiva. Faz quanto tempo que você não faz uma avaliação auditiva? Faz tempo, Acho que desde quando nasci. Tá bom, marcar. Provável. Faz tempo, minha gente. Gente, mas isso é um sinal. Mas isso é um erro, viu? Isso quer falar agora. Isso é um erro. Não significa que ninguém vai. Tá certo não, tá errado. É um sinal bem importante. Coloquem a avaliação auditiva, seja com um médico otorrino ou um fonoaudiólogo, no seu check-up anual. Porque hoje você pode estar escutando normalmente, mas amanhã, daqui 1 ano, pode ter esse declínio. Quanto mais cedo a gente adaptar, começar essa intervenção auditiva, mais rápido vai ser a adaptação com os aparelhos auditivos e essa estimulação neurológica. Tá? Então isso é um sinal de alerta. Interessante isso, bacana. Vou colocar em minhas músicas aqui. Com certeza. Mas voltando, tanto pode ser no celular e outra coisa importante é zumbido. Tem muita gente que fala, mas eu achava que era normal, eu escuto sempre. Mas não é normal escutar zumbido. Ou algum barulho, parece uma música, barulho de cachoeira, água. Não é normal. Então, o zumbido é um sintoma que teu corpo está te alertando que tem algo que não está
dentro da normalidade, vamos dizer assim, perfeito. tá? 90% dos casos de zumbido é devido à perda auditiva. Então é importante investigar. Olha só, gente. Vamos ficar atentos, pessoal. Está chegando ao final o nosso podcast e quero já te agradecer, dizer pra você, que profissional, hein? Eu parabéns. Tiro o chapéu pra você. Obrigada. Você explicou aqui pra nós de uma forma simples, com uma clareza que a gente consegue definir, entendeu? Sim, isso tudo é certinho. Então quero dizer que eu estou muito feliz em tê-la aqui. Eu que vai agradeço. voltar mais vezes, porque nossa, tirou muitas dúvidas, mas a gente ainda tem mais dúvidas, né? Sim. Porque a gama é muito grande. Eu quero te parabenizar. Minha gratidão. Eu que agradeço, eu quero te entregar um mimo. Ai, meu Deus! Tá chegando o Dia das Mães, tá chegando só um mimo de lá da clínica. Que legal. Coração, obrigada pela oportunidade. Vamos falar o nome da clínica, onde ela se encontra e as redes sociais, o pessoal está te seguindo. Legal, então lá na clínica é a Vitale Centro Auditivo. Nós estamos na Carneiro Leão, dentro do edifício Le Monde, então fácil acesso, bem numa região central. E a nossa rede social é Vitale Centro Auditivo e o meu é Caterine Bornancin. Não deixa de acompanhar que a gente fala muito sobre saúde auditiva lá. Então qualquer dúvida que tiver também pode mandar direct, pode mandar mensagem que a gente vai auxiliando. Que delícia. Bacana. Gustavo Olha, Garcia. Parabéns. Você arrasou hoje. Vocês viram quantas perguntas ele fez e o que eu mais gostei. Tem solução pro meu problema? Vou dormir tranquila? Vou dormir sossegada, porque agora, Catarina, você já reserva o meu tampão que eu vou querer. Fazer, por favor. Ai, gente, que delícia. Gratidão, Gustavo. Tá uma delícia mesmo, é importante, né? Com tanta informação, não tem como a gente ficar com os ouvidos tampados, né? Com certeza. Então a gente precisa realmente estar ciente disso, que é temos que cuidar de nossa saúde, independente de qual órgão seja, né? E é importante ter profissionais como você. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigada. Tá muito Deus bem. abençoe a nós. Obrigada. Gente, olha só que delícia. Não dá mais tempo de nada, mas eu quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho de estar sempre ali com o Rose Arraso, apoiando. E pra mim é muito importante ter você com a gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Podcast Rose Arraso com Você Pode.